Enigmática, sombria e ao mesmo tempo hipnotizante. Essas são algumas das palavras que descrevem Batman The Animated Series. A animação memorável do morcego que hoje nos passa um sentimento de nostalgia, mas que também carrega um grande peso e um desconforto extremamente bom que nós sentimos com o clima da série. Com episódios que quase sempre terminavam com um tom calmo e misterioso, sempre nos deixando com uma pulga atrás da orelha. Hoje nós vamos investigar o porquê dessa animação ter sido tão à frente de sua época. Eu afirmo com certeza que Batman The Animated Series foi um começo para uma grande era do entretenimento. Eu digo tanto dentro da DC quanto dentro da Marvel. Batman The Animated Series é de fato um dos responsáveis pela concretização do gênero de super-herói, tanto em animações como em filmes. E hoje você vai entender exatamente o que os filmes Aves de Rapina, The Batman e os filmes de terror dos anos 40 tem a ver com isso. Então sério, dá um like agora para apoiar meu trabalho e não esquecer depois. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Que Batman The Animated Series foi a melhor animação do Batman, todos nós já sabemos, agora nos resta pensar o porquê. A começar pela coisa mais gritante, na minha opinião. A arte é completamente bem feita e específica em diversos pontos, para que toda a história e a atmosfera dessa animação fosse construída de forma severamente coesa. A intenção era criar um clima hipnotizante e sombrio, por isso eles usavam cores fortes nos céus, quase sempre o vermelho. Talvez seja mera coincidência o fato de nós vermos essa mesma característica na arte de Jovens Titãs. Também é uma animação extremamente adorada pelos fãs e que tem como um dos seus pontos altos a arte. Mera coincidência, não é? Ou será que não? Todas as artes em Batman eram feitas completamente frame a frame, naquele modo raiz, feito na folha mesmo. Eu acho muito bonita essa característica de desenho à mão. É uma coisa que é muito difícil de se replicar e que infelizmente nós provavelmente não vamos ver em mais nenhuma animação de hoje em dia. Só que aqui nessa animação eles fizeram algo completamente diferente do que já tinha sido feito em qualquer outro lugar. A intenção de causar um clima sombrio era tão forte que ao invés de usar papel branco para fazer os desenhos, eles optaram por utilizar papéis pretos. Isso deixou o peso da sombra e da escuridão ainda maior. E essa ideia foi no mínimo genial. Apesar de Batman Animated Series não ter nada explícito, ela até hoje é considerada uma das animações mais sombrias do morcego. E com um estilo de arte que eu digo com todas as letras que não só é o estilo de arte mais bonito de uma animação da DC, como também é atemporal. Vê só, quando eu disse que essa animação tinha uma arte bem específica, eu não tava brincando. Falando em arte, eu quero relembrar a obra de arte que é a dublagem dessa animação. O meu é maior que o seu. Tanto a americana quanto a brasileira, as vozes são completamente inesquecíveis. Só de ouvir a voz do Márcio Seixas dublando Batman é um daqueles casos que você não consegue imaginar o personagem sem ele. Como eu pensei. E uma curiosidade interessante é que a dinâmica de dublagem dessa animação, ela foi no mínimo incomum para a época. O ano era 1990. As animações que tínhamos na época eram As Aventuras de Tintin, Garfield e seus amigos, Turma da Mônica e até mesmo Cavaleiros do Zodíaco. E o mais interessante é que a maior parte dessas animações eram dubladas individualmente. Batman The Animated Series veio realmente para inovar, sendo uma das poucas produções da época gravada em grupo. Lembrando, estávamos em um tempo onde cada dublador tinha o seu texto, que eram gravados individualmente. O fato de aqueles gravarem em grupo como se estivessem realmente conversando rendeu diversos diálogos extremamente humanos e com uma fluidez sensacional para a época. Para provar isso, basta você assistir a filmes antigos que você vai notar que por mais que os dubladores fossem bons atores, e acredite, eles eram, ainda assim os diálogos pareciam robóticos. Não se pode lutar contra alguém que já está morto. Como é que é? Do que você tá falando? Que história é essa? Você acha que Aldebaran morreria sem derrotar um inimigo? Lá nos anos 90 já era nítido pra todo mundo que essa animação tinha algo de diferente, algo à frente de seu tempo, tornando-se a animação com perspectivas mais humanas do Batman. Verificar o arquivo confidencial da God Corp. Se pretende perambular por um prédio comercial cheio de gente, vai precisar disto. Gás do sono?
Canja de galinha, o único meio de se combater uma gripe. Com algumas sacadas geniais do dublador original lá dos Estados Unidos, que acabou sendo repassada para o Márcio Seixas aqui no Brasil. Quando ele é Bruce, a voz dele é alegre, e rapidamente ele muda a voz dele para Batman. Isso é absurdamente genial porque deixa claro uma informação sobre a psique do Batman que vai ser muito importante para esse vídeo aqui daqui a pouco. Tá, essa série ela é extremamente engraçada de uma forma diferente. Ela não chega a ser engraçada diretamente com várias piadocas lá como o Homem-Aranha de 1994, mas ela é engraçada sim, de um jeito sutil. Pra falar a verdade, quase não tem piadas diretamente nessa animação, mas a personalidade e os diálogos dos personagens são tão bem trabalhados que quando essas personalidades entram em conflito, se torna algo extremamente engraçado. Como nos momentos em que o Batman aparece para o Gordon, passa uma informação para o Gordon, e quando o Gordon vai puxar algum tipo de assunto com o Batman, ele olha e ele já sumiu. Batman não é super, mas é herói em todos os momentos. Batman, ele é observador e ele não perde uma oportunidade. Sejam crianças carentes, você sendo assaltado ou até mesmo uma velhinha precisando de ajuda. Nada passa pelo Batman. E essa foi uma tentativa que o Espantalho teve. Ele tentou passar batido pelo Batman através dos medos, só que ele acaba esquecendo de uma coisa muito importante, que é justamente pelo medo que o Batman é o que é. No episódio do Espantalho, o Espantalho até tenta controlar ele pelo medo. O Espantalho, por algum momento, ele até consegue. Ele causa um completo estardalhaço em Gotham que nós sabemos que já não é muito boa. E o mais impressionante é que nós podemos identificar a coragem do Batman. A coragem de uma pessoa, ela não se determina por aquilo que ela faz quando não tem medo, mas sim por aquele medo que ela é capaz de enfrentar. Mesmo ele em condições de estar de frente para o maior medo dele, ele consegue se controlar. E ele diz: Você não é meu pai. Eu não sou uma desgraça. Eu sou a vingança. Eu sou a força do bem. Eu sou o Batman. Justiça é essa que é aplicada em coisas tão simples que faz a gente perceber que nós mesmos poderíamos estar fazendo o que o Batman faz. Não sair por aí batendo em bandido ou qualquer coisa do tipo, mas fazer as coisas simples que o Batman também faz. Porque nós só olhamos pro grande, nós só olhamos pro grande bandido que o Batman prende, mas nós não olhamos para as pequenas coisas que ele faz que contribuem com o crescimento da comunidade, com o crescimento e com a melhora de Gotham. Aqui Batman é herói quando a cidade está sendo ameaçada em grande escala pelo Coringa ou por algum ser super poderoso, mas Batman também é herói quando você precisa de ajuda dele em algo tão simples que qualquer um poderia fazer. Mas não fazem, porque o mundo é sujo. E muitas pessoas só sabem olhar para o próprio umbigo. O diferencial heróico do Batman nessa animação é porque ele quebra esse padrão de Gotham. Ele se importa com as pessoas, ele é justo e não vingativo. Ele é incomparável, incorruptível. Ele é tão humano que é capaz de até mesmo se colocar no lugar de vilões e mafiosos. Tão humano que tenta salvá-los. Impossível não lembrar do episódio do Senhor Frio, que é um dos melhores episódios dessa animação e que os roteiristas com certeza estavam completamente inspirados. O Senhor Frio, que antes era um cientista chamado Victor Fries e que tinha como especialidade experimentos em baixa temperatura. Um deles era o congelamento de pessoas com doenças terminais, para que essas pessoas fossem descongeladas quando o enigma de suas doenças fosse resolvido no futuro. E a esposa de Victor tinha uma doença terminal, e ele a congelou para tentar salvá-la no futuro. E de outro lado nós temos Ferris Boyle, um bilionário dono de uma empresa de tecnologia considerado por todos um defensor dos direitos humanos e um homem exemplar. Ele que financiava as pesquisas de Victor e certo dia decidiu simplesmente parar de financiar tais pesquisas. Até aí tudo bem, mas Ferris se dirigiu até o laboratório de surpresa, completamente do nada, sem avisar, decidido que ia desligar todos os equipamentos de Victor, inclusive a câmera que mantinha sua esposa viva. O Victor implora para que ele não desligue a câmera, mas o Ferris ele não se importa se a esposa do Victor vai morrer ou não, até que eles dois brigam. Ferris arremessa Victor em uma mesa cheia de componentes químicos, assim ceifando a vida de Victor e sua esposa. Só que na verdade, Victor não só não morreu, como também ficou amaldiçoado a não conseguir sobreviver em temperaturas acima de zero, e se viu obrigado a utilizar um traje especial de resfriamento.
tornando-se assim o Senhor Frio. Batman The Animated Series foi muito importante para a imagem do Senhor Frio. Antes era um vilãozinho classe D do Batman e acabou se tornando, graças à série animada, um dos personagens principais na galeria de vilões do Batman. Obcecado por vingança, Senhor Frio caça o Ferris até o inferno. E o papel do Batman é impedir tudo isso. Ao mesmo tempo que ele se coloca no lugar do Victor e sente a dor dele. Ele entende que o que aconteceu com o Victor não foi justo. No final, Batman impede o Senhor Frio de matar o Ferris, mas o Batman é justo e não prende só o Senhor Frio não. Ele também prende Ferris pelo que ele fez com Victor e sua esposa. Sim, o Victor estava certo, o que aconteceu com ele foi errado. Mas o Batman ele é justo o suficiente para entender que o que o Ferris fez com o Victor não justifica o que Victor ia fazer com Ferris. Não somos Deus para decidir quem vive e quem morre, por isso o Batman prendeu Ferris pelo que ele fez, mas também prendeu o Victor por perder a razão. Vingança. Não. Justiça. Há um ano, Ferris Boyle interrompeu uma experiência e no processo destruiu 2 vidas. Aqui tem a prova. E esse é o diferencial do Batman. Ele nunca perde a razão. Nem mesmo quando ele descobre que a mulher no qual ele se apaixonou é uma gata criminosa. Apesar dela fazer muitas coisas corretas, ainda assim Batman não faz vista grossa pra ela. E esse Batman tem empatia, acima de tudo. Ele perdeu os pais para a criminalidade de Gotham, mas a intenção dele não é acabar com a criminalidade, e sim salvar as pessoas dela. O real objetivo dele é que ele não quer que as pessoas passem por aquilo que ele passou, por isso Batman tenta até mesmo salvar os vilões deles mesmos. No episódio Nunca é Tarde Demais, Batman está cobrindo o caso de 2 mafiosos, Ruther Thor e Arnold. E essa história se torna uma das mais profundas dessa animação quando nós descobrimos que o filho de Arnold está altamente viciado nas substâncias que ele mesmo vende. Nós vemos esse drama do Arnold ao mesmo tempo que nós vemos que Arnold também sofre com um trauma de infância. Quando criança, Arnold estava passeando pelos trilhos de trem até que ele ficou preso. Ele é salvo pelo seu amigo, o que acabou custando a perna do seu melhor amigo. Uma coisa interessante dessa cena aqui é mostrando a índole das 2 crianças ali, como Arnold já dizia que ia ser dono da cidade, como Arnold já roubava coisas desde pequeno, então nada surge do nada, digamos assim. E esse amigo dele que ajudou ele, que custou a própria perna, décadas depois se tornaria o padre que ajudou Batman a convencer Arnold, o maior mafioso, dono de Gotham, a desistir da vida criminosa. Uma coisa que eu percebi aqui é que o Batman realmente é um ser humano bom demais, né? Ele consegue salvar até mesmo o maior mafioso de todos. Comenta aqui se você teria coragem de fazer o mesmo que o Batman, ou você ia simplesmente sair matando os vilões. E esse heroísmo do Batman rapidamente se transforma em obsessão, tornando o Batman um dos heróis com a psique mais complexa. Ele não é como o Superman que pode resolver esses pequenos problemas facilmente. Ele é humano e carrega um fardo de poder salvar um número limitado de pessoas por vez. Então por isso ele se esforça tanto para não ter que viver com aquele pensamento de quantas pessoas eu poderia ter salvo hoje e que eu deixei de salvar. Então por mais que ele não seja super, o Batman ele dá um jeito de salvar todo mundo, ele dá um jeito de ajudar todo mundo o máximo que ele pode. Por causa dessa obsessão, muitas pessoas acreditam que o Batman é insano, tão louco quanto o Coringa, só que do lado certo. A verdade sobre a psique do Batman é algo mais assustador do que vocês podem imaginar. Algum probleminha de cabeça ele tem, porque um cara se vestir de morcego e sair por aí batendo nas pessoas e levando tiro, bom da cabeça ele não tá. Mas falando sério, o problema que ele tem é transtorno dissociativo de personalidade. Batman é a pessoa que reside dentro daquele corpo. Bruce Wayne, que é a máscara que o Batman usa pra andar por aí de boa. Isso fica extremamente nítido nessa cena aqui. E aí, como é que é? São morcegos, Sr. Wayne. Morcegos marrons comuns. Estorninhos e morcegos marrons. Talvez brigando por um ninho em sua chaminé. Valeu a ajuda, doutor. Eu compenso o senhor na próxima vez em que estiver recolhendo fundos. Até mais. O computador comparou aquele pelo com cada espécie animal conhecida. Segundo a psicologia, a nossa personalidade é dividida em 3 partes. O ID, onde ficam os seus desejos mais primitivos e sempre buscando prazer próprio. O superego, por sua vez, é o contrário. Dele sai nossa moralidade. O superego está sempre preocupado por cumprir padrões morais da sociedade. O superego aspira à perfeição moral e afoga de forma severa as nossas infrações à moralidade e falhas de caráter. E por fim, no meio dos dois nós temos o ego, que tem como responsabilidade equilibrar o ID
e o superego. Na maior parte das vezes, através de um trauma, nós acabamos por reprimir um desses três lados. Exatamente como Bruce fez. Bruce, quando pequeno, adorava a série de um herói chamado Fantasma Cinzento, que era bem similar ao Batman em personalidade. E também na noite em que ele perdeu seus pais, eles saíam de uma sessão do filme do Zorro. E a teoria de que no momento da tragédia, Bruce modela esses dois personagens na tentativa de reprimir aquele trauma. E ali surge Batman como uma forma de defender o ID de Bruce Wayne. Batman é Batman o tempo todo. Bruce é apenas a máscara que ele usa. Existe algo muito profundo escondido em cada episódio dessa animação, como se cada um deles guardasse algo a mais, uma mensagem que temos que pensar bastante para entender. A arte, a trilha sonora, menção honrosa à trilha sonora, que aqui é absurda e muito similar a filmes de terror e suspense. Juntando a arte de Bruce Timm, a dublagem e a trilha sonora, resultava em uma atmosfera pesada e um desconforto estranhamente bom, uma constante sensação de que tem algo errado ou oculto. Eu não sei vocês, mas isso me prendeu muito nessa animação. E já que eu mencionei filmes de terror, eu preciso ressaltar a estética de Batman The Animated Series. Desde a trilha sonora até o design da sua extensa galeria de vilões, tudo tem uma inspiração extremamente nítida nos filmes de terror da Universal dos anos 40. Inclusive, todo início de episódio é exatamente igual a esses mesmos filmes de terror. Vingança. E foi por essas e outras que foi feita a conclusão de que Batman The Animated Series com certeza não era para criança, pelo menos não para as fracas. E eu acho que é essa a beleza de Batman, ser assustador, intimidador e ao mesmo tempo heróico. Aí você vira pra mim e fala: Lucas, mas lá no início do vídeo você falou que Batman The Animated Series tem algo a ver com The Batman, do Matt Reeves. Essas duas obras, além de serem extremamente similares, o que me fez chegar à conclusão de que elas estão diretamente ligadas é a gravidade. Eu sei que você tá confuso, mas eu posso explicar. O ano era 2005. Christopher Nolan seria responsável por dirigir uma das melhores trilogias de herói de todos os tempos, trilogia do Cavaleiro das Trevas, conhecido por ser o equilíbrio perfeito entre o playboy bilionário Bruce Wayne e o Batman como nós conhecemos. A cidade de Gotham daqui é a completa representação do caos, da desordem, e esse Batman é a perfeita representação da ordem. E agora vamos para 2022, o polêmico, intrigante e sombrio The Batman, do Matt Reeves, estrelado pelo Robert Pattinson. Esse filme se mostrou uma completa obra de arte em fotografia e, entre outras diversas coisas, como construção de roteiro, que é o principal, mostrando um Batman ainda mais humano. Aquela estética baseada no tom vermelho como um contraste ao Batman lembra muito os céus de Batman The Animated Series, mostrando um Batman ainda mais humano, que cai igual banana nessa cena aqui. E uma coisa que eu acho interessante é que em Batman The Animated Series também é mostrado essa parte do Batman, e o próprio Robert Pattinson já admitiu que Batman The Animated Series foi uma das referências mais importantes para que ele pudesse interpretar o seu papel como Batman. Dito isso, não precisa ser muito inteligente para admitir que sim, essa animação é a animação mais importante do Batman e uma das mais importantes da DC, e na minha opinião, uma das mais importantes para nossa cultura pop se desenvolver como se desenvolveu, puxando para os heróis, formando vilões terciários do Batman nos atuais principais vilões do Batman, criando coisas completamente novas que contribuíram e muito para o desenvolvimento do Batman em todas as mídias, inclusive os quadrinhos. Você tem noção do peso dessa animação? Ela chegou até mesmo a enriquecer as histórias dos quadrinhos. Um exemplo é a própria Arlequina, que pouca gente sabe, mas essa personagem foi criada para a série animada. Ela não existia antes disso, uma personagem que se tornou tão aclamada pelos fãs, que acabou por virar sim uma das personagens femininas quando se trata de vilão mais importantes do universo DC. E eu lembro que em 2016 eu assisti Esquadrão Suicida e a coisa mais interessante do filme era justamente a personalidade da Arlequina, era a personagem Arlequina. Mais especificamente as interações que ela tinha com o grupo, que eram muito boas. O que foi? Vambora!
Por mais que seu filme solo, Aves de Rapina, tenha sido bem mais ou menos, a Arlequina não deixa de ser uma personagem incrível e extremamente importante que não teria sido criada sem o grande trabalho feito nessa animação. E na realidade quase nada teria sido tão bom porque essa animação que abriu portas para que outros personagens fossem adaptados com a mesma qualidade, como o próprio Superman The Animated Series. Consequências como Batman As Novas Aventuras, o Batman, Liga da Justiça Sem Limites e até mesmo o Batman do Futuro são animações que estão dentro desse universo de Batman The Animated Series. Sim, eu concluo meu argumento de que essa animação não só foi a melhor e mais importante animação da DC, como também foi importante para a criação de outras animações incríveis fora da DC, como o próprio Homem-Aranha de 1994, que surgiu depois dessa animação. Por mais que as animações de hoje sejam bem feitas e tenham histórias ainda mais adultas e explícitas, sempre ficará claro que Batman The Animated Series foi onde tudo começou e onde Bruce Timm deixou a sua marca e o seu legado eternizado. Bom, jovens, é isso. Eu gostaria de agradecer a todos que assistiram até aqui. Esse vídeo deu muito trabalho para ser feito. Eu assisti essa animação de cabo a rabo, eu desmembrei ela, assisti ela de cabeça para baixo, ao contrário, eu fiz de tudo para extrair o máximo dessa animação. Se eu esqueci de alguma coisa, comenta aqui, comenta qual foi a sua experiência com essa animação e como que ela te impactou. Essa animação até mesmo hoje me ensina diversas coisas sobre índole e caráter. Então se você gostou desse vídeo, dá um like para apoiar o canal, porque esse vídeo foi extremamente difícil de fazer. A edição foi difícil, a gravação foi difícil, o roteiro foi difícil. Então o seu like, a sua interação, o seu comentário, ele me ajuda a entender que eu tô fazendo um trabalho bem feito e que eu devo continuar fazendo esse trabalho. Não se esquece de se inscrever no canal porque eu tenho outros vídeos maravilhosos aqui e daqui pra frente vão ter vídeos ainda melhores. É isso aí, jovens. Até a próxima.